Flamengo fazendo a maior venda da história do Clube de Regatas do Flamengo. Bilionário europeu promete vir com tudo para tirar a joia do mais querido Brasil, avaliado em 522 milhões de reais. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa possível venda, se há ou não há já proposta na mesa do Flamengo. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo, rapaz, o goleiro Santos. Como eu já trouxe essa informação sobre o Santos, parece que realmente, internamente, dentro da diretoria do Flamengo, já estão aí, né, convicto que o Santos não continua para 2024. A gente sabe que o jogador perdeu muito espaço, já há 6 meses que não joga mais pelo mais querido Brasil, não entra em campo, na verdade. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo reforços que o técnico Tite ganha para o jogo desta quinta-feira. 3 jogadores já retornaram, já estão no Rio de Janeiro, se representam ao Flamengo logo mais, às 16 horas, horário de Brasília. A gente vai falar sobre essa partida, desfalques que o Flamengo tem, desfalques do Red Bull Bragantino. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando, rapaz, sobre a situação que aconteceu ontem, né, no Maracanã. Mano, é brincadeira, rapaz. A situação envolvendo o jogo da seleção brasileira. Mais uma vez, né, a seleção brasileira perdeu pela 3ª vez consecutiva. E o mais curioso, né, a Argentina fazendo a festa no Maracanã. Dava pra ver ali a cara do Diniz. Mano, é de tristeza, né? Porque a gente realmente... O que está acontecendo com a seleção brasileira? Será que o Diniz vai entregar a seleção? Será que o Diniz vai, né, realmente aí deixar de lado, não vai seguir na seleção? Porque a cara do Diniz, ontem, a câmera da Globo mostrou o Diniz realmente ali bastante preocupado com o desempenho, né, que a seleção brasileira vem mostrando dentro de campo nos últimos jogos. 3 derrotas consecutivas e ontem mais uma no Maracanã. O que você está achando sobre o trabalho do Diniz à frente da seleção brasileira? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mas vamos falar do Flamengo, porque o que realmente interessa é o nosso Mengão queridão. A seleção brasileira, tudo bem, a gente acompanha, a gente torce pela nossa seleção, a gente vai estar sempre apoiando, mas a partir de agora vamos falar do nosso Flamengo, o nosso mais querido Brasil. O Flamengo joga contra o Red Bull Bragantino nesta próxima quinta-feira, jogo importantíssimo contra o Red Bull, jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo que vale, posso falar assim, vale a vida. Vale a vida, meu velho, porque o Flamengo vencendo essa partida, o Flamengo vai à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo brigando direto pelo título do Brasileirão. O Flamengo ainda dá para salvar a temporada. Lembrando que o Palmeiras, que é o líder, né, joga contra o Fortaleza. O Fortaleza, para vocês que não sabem, perdeu para o Cruzeiro no último sábado, né, um jogo atrasado que tinha aí, perdeu no último sábado. E o que acontece? O Fortaleza já está aí com a sombra na parte de baixo da tabela de classificação, está aí assombrando o Fortaleza. O Fortaleza vai para esse jogo entre a vida e a morte contra o Palmeiras nessa próxima rodada, agora nesse final de semana. Então assim, a gente vê aí realmente o Fortaleza pressionado, Palmeiras, que é o líder, com 62 pontos, o Flamengo vencendo o Bragantino nessa quinta-feira. O Flamengo vai a 60 pontos. É claro, não é jogo fácil, é um jogo que realmente aí é briga na parte de cima direta. Flamengo e Bragantino. O Bragantino hoje está na 4ª colocação, o Flamengo está na 6ª colocação. Mas o Flamengo vencendo vai ultrapassar o Bragantino. Então o Bragantino promete vir com tudo. O Bragantino tem 7 desfalques para essa partida. Eu vou falar sobre isso, sobre o desfalque do Flamengo também. Mas em relação ao gramado do Maracanã, Brasil e Argentina fizeram o jogo ontem. O Flamengo está de olho na situação do gramado do Maracanã. Hoje o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã. Amanhã o Flamengo recebe o Bragantino, também no Maracanã, né? Pra gente ver uma sequência de jogos no Maracanã, a carga de jogos que tem, na verdade, dentro do Maracanã, mano, é insuportável, né? O gramado não suporta realmente. Sem contar que no próximo sábado, só na sexta-feira, que será aí um intervalo de um dia, já no sábado, tem aí Fluminense novamente e Curitiba
pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo está de olho na situação do Maracanã. Lembrando que o técnico Tite vai definir a escalação para esse jogo hoje, no treino dessa quarta-feira, logo mais às 16 horas, horário de Brasília. E para essa partida, o técnico Tite ganhou 3 reforços importantes, né? Eu posso falar assim, 2 reforços, mas são 3 jogadores que retornaram, que estavam, né, convocados pelas suas respectivas seleções. Érico Pulgar pela seleção do Chile, Arrascaeta e Guilherme Varela pela seleção do Uruguai. Chegaram na madrugada, já desta quarta-feira no Rio de Janeiro, e logo mais se reapresentam no CT do Ninho do Urubu, junto com o restante do elenco, para ter um único treino antes da partida contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo fecha a preparação hoje e amanhã o Flamengo enfrenta o Bragantino no Maracanã às 9h30 da noite. Lembrando que para essa partida a torcida vai marcar presença. É esperada aí, né, uma expectativa para 60 mil torcedores no Maracanã presentes apoiando o nosso Mengão queridão, e vamos torcer para dar tudo certo. Para esse jogo o Flamengo tem apenas o Gabriel Barbosa, que está desfalcando o Flamengo. Gabigol, que recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Fluminense no último sábado, não entra em campo. Já os demais atletas estão todos à disposição do técnico Tite. Departamento médico zerado, tá, pela primeira vez, né? Isso é muito importante, principalmente agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisando muito de seus atletas, principais atletas aí. Por outro lado, o Flamengo também ganhou, né, uma boa notícia envolvendo a situação de Bruno Henrique e Gerson, que foram aí, né, liberados para poder enfrentar o Red Bull Bragantino. Nesta última terça-feira aconteceu o julgamento. O STJD julgou os 2 jogadores, julgou o Flamengo foi multado em 54 mil e os 2 jogadores foram liberados. Foram multados em um jogo cada, né, suspensão de um jogo cada, mas só que já cumpriram essa suspensão, sendo assim estão liberados para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta próxima quinta-feira. Esse julgamento aconteceu por causa do jogo no último dia 1º de novembro, lá no Mané Garrincha, durante aquela todo vandalismo, arremesso de copo, né, confusão que teve lá contra o Santos, na derrota do Flamengo, inclusive, um jogo que o Flamengo poderia ter vencido, mas o Flamengo perdeu por 2-1 para o Santos. O Flamengo agora tem jogadores à disposição para esta próxima quinta-feira. Como já mencionei, apenas Gabriel Barbosa está fora desse jogo. Já do lado do Bragantino, o Bragantino tem 7 desfalques para o jogo contra o nosso Flamengo. Dentre os desfalques do Red Bull Bragantino estão Andrés Hurtado e Léo Realpe, que estavam convocados pela seleção do Equador. Além disso, Matheus Gonçalves não pode entrar em campo contra o Flamengo sem pagamento da multa, já que está emprestado pelo mais querido do Brasil. Por fim, o Bragantino tem os desfalques por lesão, enquanto Cipriano e Luan Patrick tratam de um problema na coxa direita. Eduardo Santos se recupera de uma cirurgia no joelho, assim como Nathan Camargo. Desse modo, o time paulista fecha as 7 ausências para o jogo contra o nosso Flamengo. O Flamengo tem um desfalque, o Bragantino tem 7, né? Já em relação aos jogadores que foram convocados pela seleção do Equador, que pertence, né, ao Bragantino, que são o Andrés Hurtado e o Léo Realpe, ainda há uma dúvida do Bragantino, mas nesse momento a informação que temos é que jogadores estão desfalcando o Bragantino. Então o Flamengo aí jogando no Maracanã, Bragantino com 7 desfalques. A gente fala sobre desfalque, mas o Flamengo não pode vacilar. O Flamengo precisa muito dessa vitória e isso é muito importante, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre o goleiro Santos, porque ontem, nessa última terça-feira, eu trouxe a informação envolvendo a situação do goleiro Santos no Flamengo para a próxima temporada. Lembrando que o Santos não entra em campo desde o mês de maio. O Santos entrou em campo no último dia 21 de maio, quando o Flamengo venceu o Corinthians, lá no início do Campeonato Brasileiro, se não me sai da memória, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E neste momento o Santos não vem mais ganhando oportunidades para poder continuar jogando no Flamengo. Santos, que chegou aí com uma expectativa muito grande, depois de Matheus Cunha assumiu a titularidade, agora o Rossi, que é titular absoluto do gol do nosso Mengão queridão, e o goleiro Santos, com 33 anos, a informação que temos é que já foi conversado internamente dentro da diretoria do Flamengo, inclusive com o técnico Tite, se caso realmente chegar uma proposta bacana, que seja boa para o jogador, que seja boa para ambas as partes, tanto para o atleta
como também para o Flamengo. O Flamengo não vai dificultar a saída do goleiro Santos. Por outro lado, a gente tem a situação, né, do Matheus Cunha. O Flamengo tem a situação do Hugo Souza, que está emprestado ao Chaves de Portugal. O jogador, inclusive, pode continuar lá no futebol do português, porque o Chaves tem interesse na contratação de Hugo Souza. O Hugo Souza, na verdade, deu uma reviravolta, foi muito questionado no Flamengo nos últimos jogos que fez pelo mais querido Brasil, mas está conseguindo dar a volta por cima e a gente torce para dar tudo certo. E o Hugo Souza tem contrato de empréstimo com o Chaves de Portugal até o meio do ano. Ou seja, o Hugo Souza pode retornar ao Flamengo? Pode, só que o Flamengo também não pensa em manter o jogador no elenco. O jogador pode ser emprestado, se caso realmente o Chaves não compre o Hugo Souza, deve ser emprestado ou vendido para outro clube. Então a gente está focado na situação do goleiro Santos, porque é um goleiro que realmente assim chegou com muita expectativa no Flamengo, mas o Flamengo neste momento já deixou claro, se chegar uma proposta bacana, o Flamengo não vai dificultar a saída do goleiro Santos. Santos, hoje que tem 33 anos, já não joga no Flamengo já há 6 meses, inclusive tem jogos que não é nem acionado, e a gente está focado sobre a situação. E você, torcedor rubro-negro, você realmente é a favor ou é contra uma possível saída do goleiro Santos, do mais querido Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, né, recentemente teve seu nome ventilado no Flamengo. O jogador está emprestado ao Corinthians, pertence ao Benfica de Portugal, e o comentarista Túlio Rodrigues, lá do Coluna do Flamengo, ele fez um alerta, né? Basicamente um alerta sobre a situação envolvendo uma possível chegada de Lucas Veríssimo no Flamengo. Nesse momento, com a procura do Flamengo em um zagueiro, o Flamengo chegou a procurar saber sobre a situação do atleta, e o comentarista falou o seguinte: olha só, o Flamengo quer trazer nomes incontestáveis em todas as posições. Tenho minhas dúvidas se ele, Lucas Veríssimo, vai ser um desses jogadores incontestável. É um bom zagueiro, um ótimo zagueiro para o nível do futebol brasileiro. Não sei por qual motivo, depois de ter ido para o Benfica, ele optou de voltar para o Brasil. Joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Disse aí o Túlio Rodrigues no resenha do programa Coluna do Flamengo nesta última terça-feira. Então assim, né, a gente vê aí, eu já falei sobre isso, é uma aposta que o Flamengo vai fazer, na verdade, né? O jogador não se firmou no futebol europeu. O jogador, mais precisamente no Benfica, o jogador tem futuro indefinido no Corinthians. O Corinthians parece que realmente vai deixar rolar. Acabou o seu tempo de contrato de empréstimo, vai retornar para o Benfica. E o Flamengo está de olho no zagueiro. E o nome de Lucas Veríssimo é um desses nomes. Só que o Flamengo ainda não chegou a fazer proposta oficial pelo atleta. E você, torcedor rubro-negro, Lucas Veríssimo é um bom nome para chegar e reforçar a nossa defesa? Lembrando que o Flamengo tem aí o Rodrigo Caio, que não deve continuar, inclusive tem aí, né, interesse do Cruzeiro no jogador. O Flamengo tem a situação do Davi Luiz, que pode também deixar o Flamengo, mesmo com o contrato renovado automaticamente até 2024, deve deixar o Flamengo. O Flamengo pretende ter uma reunião com o jogador para ter, né, a sua rescisão de contrato de forma amigável. O Flamengo tem a situação do zagueiro Pablo, que tem a situação do Pablo, que também é um jogador que não vem rendendo. Chega a proposta, o Flamengo já deixou claro, vai facilitar a situação do jogador, a saída de um novo clube que tiver interessado. Situação do Fabrício Bruno, o Flamengo vem fazendo das tripas o coração para manter Fabrício Bruno, mas o jogador e o staff já deixou claro que o desejo do atleta é poder, ainda tem sonho de jogar no futebol europeu e segue aí com futuro indefinido. Já o Léo Pereira, que vem recebendo sondagem do futebol do exterior e também, né, do Oriente Médio, mas o Flamengo segue aí ativo nessa situação sobre a defesa. E é uma das prioridades do técnico Tite reforçar agora na próxima janela de transferência. Então fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo Lucas Veríssimo no mais querido do Brasil. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre essa venda milionária que o Flamengo pode de fato fazer. Os bilionários do Newcastle da Inglaterra estão de olho, já fizeram sondagem e promete vir com tudo para tirar Matheus Gonçalves do mais querido do Brasil. O jogador hoje defende as cores do Red Bull Bragantino por empréstimo. Lembrando aqui para vocês, tá, que não existe aquela opção de compra
no contrato de empréstimo junto ao Bragantino. Acabou o empréstimo do jogador lá agora no final do ano. O jogador retorna para o nosso Flamengo. O valor da multa hoje de Matheus Gonçalves está avaliado em 522 milhões. 522 milhões de reais. E os bilionários do Newcastle realmente estão interessados na contratação da joia rubro-negra. Interessados. Isso não quer dizer que realmente eles vão chegar e vão comprar o Matheus Gonçalves por esse valor. Mesmo que o Flamengo chegue a vender o Matheus Gonçalves, vamos dar um exemplo aí, 160, 170, 180 milhões, já é a maior venda da história do Clube de Regatas do Flamengo, se juntando aí, né, a Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, né, o próprio René Jesus. Então assim, Matheus Gonçalves, cria do nosso Mengão queridão, emprestado ao Red Bull Bragantino, lembrando que estava no Flamengo, não estava jogando, não tinha na verdade aí, né, vou dizer assim, oportunidades pela a concorrência. O Flamengo hoje tem vários atletas na concorrência pela uma vaga no time principal do Flamengo. O Flamengo pegou o jogador, emprestou ao Red Bull Bragantino, vem se destacando no Red Bull Bragantino e já começa a chamar a atenção do futebol europeu. Então assim, os bilionários do Newcastle da Inglaterra, os caras têm muito dinheiro, promete vir com tudo para tirar o jogador do mais querido do Brasil. E você, torcedor rubro-negro, realmente, Flamengo, se chegar uma proposta, vamos dar um exemplo aí, 150, 160 a 180 milhões de reais. Flamengo, você sendo a diretoria do Flamengo, venderia ou não venderia o Matheus Gonçalves? Ou continuaria com o jogador, daria oportunidades ao atleta realmente aí para a próxima temporada? Flamengo deve ou não deve vender seus atletas aí de base que vem aí, né, se destacando? Flamengo pegar e se desfazer desses jogadores, o que seria muitas das vezes muito importante para o elenco, principalmente o jogador que vem se destacando agora, se iniciando a temporada, né? Não tem aquele negócio de como pegar o jogador lá no final da temporada. O jogador vai se encaixar agora já no começo da pré-temporada e começar, e quem sabe, se destacando no mais querido Brasil. O que você acha? O Flamengo deve ou não deve fazer essa grande venda de Matheus Gonçalves? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, gente, que até o momento ainda não foi feita nenhuma proposta oficial pelo atleta, beleza? Mas a gente vai seguir focado com tudo. Os caras têm dinheiro e pode chegar inclusive aí junto ao Flamengo e fazer uma proposta a qualquer momento. A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Daqui a pouco tem o último treino do técnico Tite, que vai definir inclusive o time titular para enfrentar o Red Bull nesta próxima quinta-feira. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.